damas, bom dia, cavalheiros. Pessoal do oitavo ano, nossa revisão a respeito do segundo reinado. Quero muita atenção, um assunto que vai predominar na nossa prova e é um assunto muito importante para a história do Brasil. Sempre é cobrado em vestibulares. Foi uma época que aconteceram muitas mudanças, ok? Então, muita atenção. Só lembrando as mudanças que aconteceram no século XIX, tá? Chegada da família real não cai na prova. Independência não vai cair nesta prova. Nosso assunto é regências, que já teve revisão, ok? Vejam lá a revisão de regências do período regencial, ok? E nossa revisão agora é sobre o segundo reinado, ok? Ele vai mencionar a proclamação da República, mas a gente não vai estudar propriamente a proclamação da República, ok? A gente só vou mencionar no final para vocês compreenderem aspectos do segundo reinado, mas as problemáticas envolvendo a proclamação da República não vai ser desenvolvida. Isso é um assunto do nono ano, ok? Então, assunto de prova. Segundo reinado, certo? Nossa revisão agora. E regências, já teve revisão, ok? Revejam lá a revisão do período regencial, ok? Período regencial e segundo reinado. Bom, pessoal, segundo reinado, o assunto da nossa revisão agora. Segundo reinado começou em 1840, com o golpe da maioridade, terminou em 1889, ok? Com a proclamação da República. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, ok? O período durou quase 50 anos. Ou seja, foi um período muito longo, certo? Teve muitas mudanças políticas, acontecimentos importantes durante esse período. E o que foi o segundo reinado? Foi o governo de Dom Pedro II. Durou de 1840, com o golpe da maioridade, termina em 1889, com a proclamação da República. Bom, alguns eventos vão pautar o nosso estudo e a nossa revisão a respeito do segundo reinado. Que eventos são esses? O golpe da maioridade, movimento que faz reconhecer a maioridade de Dom Pedro II para que ele possa assumir, certo? O parlamentarismo às avessas, que não é bem um evento, é uma característica do segundo reinado. Vejam aqui, ó, isso aconteceu durante todo o segundo reinado, onde o poder moderador controlava o poder legislativo. Por que parlamentarismo às avessas? Porque o parlamentarismo geralmente é o poder legislativo, as câmaras, o parlamento, que diminui, limitam e controlam o poder do rei. Nesse caso foi ao contrário, era o rei que controlava e limitava o poder do parlamento. Okay? O poder moderador, o poder do imperador, era um poder que sobrepunham todos os outros poderes. Também a Era Mauá, que foi uma época com apogeu de desenvolvimento econômico para o segundo reinado. Houve algumas mudanças legislativas que favoreceram a economia, certo? Então aqui a gente chega no auge do segundo reinado, ok? Também a Guerra do Paraguai, certo? Esse é um momento de reviravolta no segundo reinado. As coisas estavam indo muito bem para a coroa, para o império. Porém, após a Guerra do Paraguai, que foi um conflito desastroso para o Brasil, começa um declínio do prestígio da Casa Imperial, certo? Começam esses declínios que vão culminar na proclamação da República, ok? E também a Guerra do Paraguai, ela tem sua influência sobre a abolição, no fortalecimento de movimentos abolicionistas, ok? Então, esses são os eventos que vão pautar o nosso estudo. O golpe da maioridade. Pois bem, o que foi esse golpe da maioridade? Primeiro a gente precisa lembrar que isso aconteceu lá na última regência, na regência Una de Araújo Lima, regência Una de Araújo Lima. O que Araújo Lima fez? Ele fez uma lei interpretativa do ato adicional. O que é uma lei interpretativa? É uma lei que obriga as pessoas a interpretar aquela palavra, uma palavra de outra lei,
com outro significado, ou seja, ele alterou o significado das palavras que estavam lá no ato adicional, ok? Então, com essas alterações de significados, o ato adicional ele foi revertido. Ele passou de uma medida que dava algum poder às províncias, esses poderes às províncias eles foram retirados, ok? Então, houve um processo de muita centralização de poder. Muita centralização de poder nas mãos de Araújo Lima. Ok? O que é que acontece? O pessoal liberal, o pessoal, alguns conservadores também, viram que o Araújo Lima estava concentrando muito poder nas mãos dele e observaram a situação e pensaram, bom, a gente tem que mudar isso. Ele está concentrando muito poder nas mãos dele, está tirando o poder da gente. Então, eles começaram a se reunir, a discutir e acharam que, por bem, que a solução para essa contenda seria a coroação logo de Dom Pedro II, certo? Pedro de Alcântara, no caso. Então, eles criaram um clube da maioridade, que reunia pessoas favoráveis à emancipação de Dom Pedro II. Como a gente sabe, a gente viu na Constituição, o imperador para governar ele tinha que ter 18 anos, certo? Então, o que é que esse clube queria? Esse clube queria o quê? Dizer, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, mesmo não tendo a idade, ele já tem uma maturidade e uma inteligência prodigiosa, como se já fosse de maior. Então, ele vai ser emancipado. Nisso, esse pessoal se reúne, promove essa emancipação de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, sendo considerado de maior, agora ele pode governar, ok? Então, a coroação de Dom Pedro II, mesmo tendo apenas 14 anos, certo? Ele é coroado e acaba com a regência de Araújo Lima. Agora quem manda é o imperador, certo? 14 anos, porém considerado de maior, Dom Pedro II. Esse aqui que a gente está vendo na foto, ok? Na foto não, perdão, no quadro. Então, muita atenção, que foi o golpe da maioridade. Foi a emancipação de Dom Pedro II, passando a ser considerado de maior, promovida por alguns senadores e alguns políticos, para acabar com a regência una de Araújo Lima, ok? Parlamentarismo às avessas. O que foi isso? Isso foi uma política, uma característica que durou todo o segundo reinado, desde o golpe da maioridade até a proclamação da República, ok? Durou todo o segundo reinado. Como vocês me lembram, a política, durante o período imperial e também no segundo reinado, era dividida em dois grupos: os liberais e os conservadores. Mais precisamente, poderiam ser denominados centralistas, que queriam o poder centralizado, e federalistas, que queriam o poder federal, ou seja, dividido entre as federações, ou seja, cada província tendo mais poder e mais autonomia. Essa era a tônica política no segundo reinado. Então, o que é que o Dom Pedro II fez? Ele fez uma política de revezamento. Por ora, ele colocava membros de um partido no poder e depois membros de outro partido no poder e ficava nesse revezamento. Além disso, ele, como poder moderador, ele interferia diretamente no parlamento, no ministério, retirando nomes, colocando nomes. Então, tudo isso conforme o agrado dele, ok? Quando achasse adequado colocar mais conservadores no poder, ele colocava. Quando ele achava adequado colocar mais liberal no poder,
ele retirava os conservadores e colocava os liberais, e assim sucessivamente. Tudo isso nas mãos do imperador. Vocês bem se lembram que na Inglaterra era justamente ao contrário, era o parlamento que brigou e conseguia limitar o poder do rei, certo? Então, por isso que esse tipo de política é chamado de parlamentarismo às avessas, porque ao contrário da Inglaterra, no Brasil era o poder do imperador que controlava o parlamento, que limitava o parlamento, ok? Então, isso aqui é o parlamentarismo às avessas, que pautou a política do período, certo? Através da política de revezamento, a qual o imperador controlava e distribuía os cargos de um parlamento como ele bem entendesse. Essa figura é uma charge de 1878, de um jornal da época, ok? Ela mostra o imperador, né, segurando dois cavalinhos como se fosse um carrossel. Aqui o Partido Liberal, aqui o Partido Conservador, ok? Ou seja, eles sustentando os dois como queiram, um perseguindo o outro, como faz de conta, como uma brincadeira, como um carrossel. Você sabe que cavalos no carrossel nunca vão um interceptar o outro, certo? E essa velha aqui que está empurrando tudo é a diplomacia, ou seja, um velho elemento da política, certo? Então, essa é a tônica do parlamentarismo às avessas. Era o imperador que limitava e controlava o parlamento, ok? Seguindo. A Era Mauá, ok? A Era Mauá era uma época de progresso econômico para o Império, para a coroa brasileira, né? Portuguesa não, brasileira, ok? Ela é simbolizada pelo personagem icônico, o Barão de Mauá, que depois recebeu o título de Visconde também. Enfim, Barão de Mauá, para alguns historiadores, ele chegou a ser mais rico que o próprio imperador em certo dado da economia. Ele é caracterizado por ser um grande empreendedor, mesmo na época do Segundo Reinado, na época do Império, ou seja, ele foi um homem à frente do seu tempo. Entre suas ações, o que a gente pode lembrar? Ele criou estaleiros, fundições, companhias de telégrafo. Esse telégrafo era uma coisa, era ponta de tecnologia na época, certo? A comunicação à distância era o telégrafo, certo? Ele criou também ferrovias, iluminação a gás, transporte urbano, aqueles bondinhos. Não é ele o inventor, tá? Ele só trouxe as invenções para cá e empreendeu construindo, tá? Para ganhar dinheiro com isso, ok? E, inclusive, ele criou bancos também, tá? Criou o Banco Mauá, que eu acho que foi o segundo banco no Brasil. Só o anterior a ele foi o Banco do Brasil, criado pelo Dom João VI, ok? Então, Mauá, a Era Mauá é simbolizada, recebe esse nome devido a esse personagem icônico que foi um grande empreendedor, o Barão de Mauá. Okay? Essa época ela representa o auge econômico do Segundo Reinado. Ela tem uma predominância do café como produto de exportação. O café vira aí o ouro verde, ok? E ela também é caracterizada por algumas leis, algumas medidas que ajudaram e intensificaram a economia, principalmente a economia interna. Primeira situação, a tarifa Alves Branco. O que é a tarifa Alves Branco? Foi uma tarifa criada para impostos de produtos no exterior. Quando alguém importava algo de fora, ele pagava essa taxa. Isso fez com que o preço dos produtos exteriores, né, importados, aumentasse, gerando um protecionismo, certo? Vou desenhar um escudinho aqui. Isso aqui é para ser um escudo, tá, gente? Então, é uma medida de protecionismo. Isso fez com que os produtores brasileiros tivessem uma maior competitividade
contra os produtos estrangeiros, porque os produtos estrangeiros tinham que pagar impostos e, portanto, aumentavam seu preço, ficavam mais caros, ok? Segunda lei importante nesse período, a Lei Eusébio de Queiroz. O que é que a Lei Eusébio de Queiroz faz? Ela proíbe a importação de escravos, certo? O Brasil não pode mais comprar escravos do exterior. Isso faz duas coisas. Primeiro, diminui o fluxo de trabalhadores escravizados, certo? Nas plantações, o que faz com que aumente um pouco o trabalho assalariado, certo? E também que a demanda por compra de escravos, né, todo esse dinheiro que era investido para a compra de escravos passasse a ser investido em outras coisas. Tudo isso diversifica aí os investimentos e ajuda a fomentar a economia, a desenvolver a economia. Outra situação, a lei de terras. A lei de terras, ela regulamentava a compra de terras. Tinha aquela vastidão de terra, certo? Até hoje, quando vocês viajam, vocês veem várias terras aparentemente que não tem dono, mas na verdade tem. Essas leis de terras, o que ela fazia? Ó, se você achar uma terra, você quiser produzir nela, você pode, desde que você pague ao governo o valor daquela terra. Na prática, isso só quem tinha dinheiro para pagar esse valor era o pessoal mais rico. Porém, isso já regulamentou esse tipo de compra. E por último, mas não menos importante, o Código Comercial de 1850. O Código Comercial de 1850, ele regulamentou sobre as embarcações e sobre o comércio marítimo, dando muitas vantagens para as embarcações que tivessem capitães que fossem brasileiros, embarcações que fossem de brasileiros, fossem construídas no Brasil, etc. Ou seja, as embarcações que eram estrangeiras e que não tinham brasileiros trabalhando nela recebiam certas restrições e certas taxas. Isso fazia com que as embarcações de brasileiros tivessem vantagem na concorrência no comércio marítimo para o Brasil. Isso fazia com que intensificasse o comércio promovido por brasileiros, o que aumentou a economia interna. Okay? Então, a Era Mauá é caracterizada por esse conjunto de leis aqui que favorecem o mercado interno, certo? O mercado interno é o mercado nacional, ok? E ela também é representada por esse carinha aqui, o Barão de Mauá, que foi um grande empreendedor, tanto que deu o nome a essa época, a essa era, ok? Bom, pessoal, é isso. Vamos para o próximo tópico. Bom, agora a Guerra do Paraguai. Esse é um evento muito importante no segundo reinado. Ele marcou o início do declínio do segundo reinado, ok? A gente estava num período de auge econômico, certo? Depois a gente tem uma queda, várias crises financeiras e também políticas. O que foi a Guerra do Paraguai? Foi um conflito que envolveu 4 países aqui da América do Sul: o Uruguai, a Argentina, o Brasil, certo? Todos eles contra o Paraguai. Ela foi de 1864 até 1870, ok? Por que o Brasil entrou na guerra? O que é que ele queria nessa guerra? Ele queria manter a navegabilidade do Rio Paraguai, porque a navegabilidade do Rio Paraguai era o que permitia um contato facilitado com uma das províncias, a província de Cuiabá. Okay? E também ele quis interferir na política externa do Uruguai. O que é que acontece? O Uruguai estava em guerra civil. Os colorados eram um grupo paraguaio cuja a coroa brasileira tinha simpatia.
Os brancos, que eram os rivais dos colorados, tinham a simpatia do Paraguai. Quando o Brasil resolve ajudar os colorados, o Paraguai declara guerra ao Brasil. Nisso começa o conflito. E, além disso, durante essa guerra, logo no início, assim que o Paraguai declara essa guerra, ele prende navios que estavam brasileiros que estavam navegando no Rio Paraguai, ok? Então começa esse conflito. Por que esse conflito ele é desastroso para o Brasil? Primeiro, por causa de uma questão logística. As terras onde eram utilizados esses conflitos eram longe das grandes cidades brasileiras que ficavam no litoral, ok? O Paraguai fica no centro do continente, então havia toda uma demanda logística de transporte de tropas, certo? Além disso, os custos eram exorbitantes. Foram muitos custos, muito dinheiro investido para custear essa guerra, para manter um exército, para comprar armas, comprar navios e etc. E o Brasil não tinha esse dinheiro todo. Mesmo com o progresso econômico, esses custos exorbitantes foram muito maiores do que os lucros que o Brasil tinha. Foram 11 vezes o valor da produção nacional. E onde foi que o Brasil conseguiu esse dinheiro? Através de empréstimos. Pois bem, empréstimos um dia têm que ser pagos, né? E isso vai gerar uma crise econômica, um endividamento externo, certo? Para a coroa portuguesa, o que vai complicar a administração do império após a guerra. Outra questão também, houveram muitas mortes. Dentre os países que lutaram na guerra, o Brasil foi o que, do lado vencedor, tá? O Brasil foi o que mais teve mortes, cerca de 50 mil pessoas. Todos esses aspectos, os altos custos e o número de mortes, certo? Impactaram na perda de prestígio da família real, da família imperial, ok? Então, o Brasil foi, apesar de ter sido do lado vencedor, ele foi ineficiente na guerra, certo? Teve uma perda econômica muito grande, muitas mortes também, certo? E essa guerra teve muitos prejuízos para o Brasil, desastre, declínio para o Brasil. O Brasil estava em progresso, indo para cima, depois dessa guerra ele decaiu, ok? Então, houve essa perda de prestígio e a Guerra do Paraguai é um evento muito importante no segundo reinado, porque ele marca justamente o início do declínio da família real, do poder imperial, ok? Esse aqui marca o início de um processo que vai culminar na proclamação da República, e ele também tem suas influências na abolição. Porque muitos negros eles lutaram na Guerra do Paraguai. E durante a guerra, a vida militar, a vida de um soldado depende muito da vida do outro soldado. Então isso favorece um sentimento de companheirismo. Então, muitos brancos tiveram suas vidas salvas por negros e vice-versa. Quando acaba a guerra e essa população retorna para as grandes cidades no Brasil, não começa, mas fortalece os movimentos abolicionistas, ok? Então, a gente vai ver isso mais à frente um pouco. Guerra do Paraguai, ela inicia o declínio da família real. Por quê? Porque a família real perde prestígio por causa dos grandes custos que colocou o Brasil em uma crise econômica e das diversas mortes que houveram, ok? A abolição aconteceu em 1888, mas ela não é um fato isolado. Ela é um fato, ela é o cume
de um processo de continuidade das lutas abolicionistas, ok? Já existiam movimentos abolicionistas, inclusive a própria Inglaterra, ela queria o fim da escravidão no Brasil, certo? E fez pressão para isso, ok? Porém, existiam também aqui no Brasil movimentos abolicionistas, movimentos que queriam a abolição. E esses movimentos se fortaleceram após a Guerra do Paraguai, certo? Muitos negros lutaram na Guerra do Paraguai e quando voltaram para a cidade, né, alguns ganharam sua alforria e gerou um sentimento de mais aceitabilidade dentro do exército, que era uma das forças políticas importantes na época, ok? Então, isso vai fortalecer o movimento abolicionista. Movimento abolicionista eram diversos movimentos, diversas pessoas que queriam mudanças legislativas e eram contrárias à escravidão, ok? De diversos negros, brancos, mulatos, mestiços. Aliás, de um certo momento passou a ser, o mestiço era muito difícil de se identificar, praticamente todo mundo ficou mestiço, mas isso mais no futuro. Aqui, essas categorias de análise ainda eram usadas na sociedade, certo? E houve uma progressiva eliminação da escravidão, leis que iam minando a escravidão aos poucos. A Lei Eusébio de Queiroz, que já foi falada quando a gente mencionou a Era Mauá, certo? O que essa lei fazia? Ela proibia o tráfico negreiro. Já estava aí, ó, proibido, ok? Proibia o tráfico negreiro. A Lei do Ventre Livre, o próprio nome já explica o que ela faz, não precisa de muito aprofundamento. Ela dizia que o escravo que tivesse um filho a partir dessa data seria livre, certo? O filho do ventre seria livre, ok? E por último, mas não menos importante, a Lei Áurea. Essa abole a escravidão de uma única vez, ok? Então, essas leis foram progressivas, uma de cada vez, certo? Os movimentos, eles já lutavam, já havia esses movimentos no Brasil, porém eles foram intensificados após a Guerra do Paraguai, ok? A abolição, vocês veem que ela acontece um ano antes do Império, da queda do Império, da proclamação da República. E ela foi um dos fatores responsáveis pela proclamação da República, pela perda do apoio das elites agrárias ao imperador, ok? Bom, pessoal, proclamação da República, ela em si não é um assunto que vai cair na nossa prova, vou pontuar só porque ela marca o fim do segundo reinado, mas ele é um assunto do nono ano, certo? Ela, como diversas transformações do século XIX foram influenciadas por ideias iluministas, certo? Ela acontece devido à perda do apoio da família real, certo? A família real perde apoio. Perde apoio das elites agrárias, através de abolição, ok? Perde apoio do exército. Logo após a Guerra do Paraguai, o apoio do exército vai minando aos poucos, ok? E perde apoio da igreja e da maçonaria, por causa da questão religiosa. A questão religiosa foi um conflito que houve entre a igreja e a maçonaria, onde dois bispos acabaram sendo condenados a trabalhos forçados. O que é que acontece? Nisso, ele perde o apoio da igreja. Porém, esses bispos eles foram absolvidos da sua pena. E nisso, ele perde um pouco do apoio da maçonaria. Basta se dizer que
Durante o ministério promovido por Marechal Deodoro, todos os ministros eram maçons. Ok? A questão religiosa é um assunto do nono ano, a gente vai se aprofundar ano que vem, a gente vai estudar esse assunto juntos, ok? Mas só para vocês terem uma ideia, como terminou o segundo reinado, a proclamação da República. Terminou devido à perda de prestígio, à perda de apoio de alguns setores da sociedade. Okay? A elite agrária, através da abolição. Os militares. Lembre-se que o Marechal Deodoro era um militar. Após a Guerra do Paraguai, eles se acharam muito desvalorizados, com soldos pequenos, certo? Recebiam pouco, tinham pouca participação política, apesar de ser eles os responsáveis por defender o império, certo? E a questão religiosa, onde a igreja entrou em conflito com a maçonaria e vice-versa, e o imperador não conseguiu agradar nenhuma das duas, ok? Então, pessoal, é isso. E veja essa revisão mais de uma vez, caso seja necessário. E boa prova!